Olá pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo de distribuição por camada dos elétrons, tá? Dessa vez a gente vai ver então os exemplos que são ânions, né? Dois elementos químicos da família 17, né? Família dos halogênios, flúor e cloro. Eles vão ter características em comum, tá? Então quando a gente fazer a distribuição, vamos pegar lá primeiro nível, pegar aqui a caneta, primeiro nível, segundo nível. Vamos ver se é suficiente. Primeiro nível, o limite é 2 elétrons. Segundo nível é 8. Terceiro nível, se eu tiver, são 18 elétrons no máximo que pode ter distribuídos. Então, como eu tenho lá o número atômico é igual ao número de elétrons, num átomo neutro, nesse caso não tem cargas positiva e negativa, quando eu faço a distribuição, 2 elétrons já vão ficar no primeiro nível. É o limite que ele aceita esse nível. Para o próximo nível, ainda tenho aqui, sobrou 7 elétrons. Então, 7 elétrons. Esse nível só aceita até 8 elétrons. Lembrando que é a regra do octeto, que o último nível não pode passar de 8. Então, nesse caso aqui, está certinho. Então, esse nível quer dizer para nós que o elemento químico pertencente à família 17 dos halogênios terminam com 7 elétrons no seu último nível. Tá? Se a gente fizer de todos os elementos químicos, essa regra deve se repetir, que é o caso que a gente vai fazer agora, é do cloro. Tá? O cloro, então, ele é, vamos ver se confirma essa questão, essa regra. Eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro nível. Tá? Então agora eu tenho 17 elétrons, né? O número atômico do cloro é 17, quando eu pego lá na tabela periódica. Então o primeiro nível vai 2 elétrons. Já para o segundo nível, ele aceita no máximo 8, como a gente viu ali na regra, né? Então aqui, 8 elétrons. Somando 2 mais 8 dá 10 elétrons, ou seja, sobrou 7 elétrons para distribuir no último nível, né? Então aqui no último nível, 7 elétrons. Aí tu vai pensar, nossa, mas ali pode ir até 18, então quer dizer, se eu tivesse 10 elétrons, poderia colocar 10 aqui? Não. Regra do octeto, o último nível não pode passar de 8 elétrons, então tu teria que fragmentar 8 e depois mais os 2 elétrons, se fossem 10, 8 mais 2 no último nível lá, então, para tu respeitar essa regra do octeto. Aqui, pessoal, só para confirmar, vocês viram que também terminou com 7 elétrons. Então, confirmando, tá, uma característica desse grupo. A característica que termina com 7 elétrons, assim como o flúor e o cloro terminar com 7 elétrons. Se pensar lá na questão da ligação iônica, né, ele tem característica de ganhar elétron. Ele quer ganhar mais um elétron para fechar o octeto dele, né, 8 elétrons no último nível, e adquirir estabilidade, né, com essa ligação. Esses dois casos, então, que eles querem ganhar um elétron, ou seja, o símbolo deles, a representação, é -1, né, quer ganhar um elétron. Na representação seria na hora de a gente fazer essas ligações, que a gente vai ver isso no decorrer dos vídeos, certo? Até mais, grande abraço.